Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre distribuição eletrônica, mas agora dos íons. E aí a gente tem que entender a peculiaridade de quando é íon, diferentemente de quando é um átomo neutro. O processo é semelhante, mas existe um detalhe que a gente precisa adentrar para que a distribuição dos íons sejam expressas de forma correta. Então, só para a gente aprofundar, lembrando que os íons são espécies que perdem ou espécies que ganham elétrons. E aí, a partir do momento que houve esse ganho ou essa perda dos elétrons, ele já deixa de ser um átomo neutro e passa a ser um íon. E aí, quando ele é positivo, é um cátion, significa que perdeu elétrons. E por que que fica positivo? Porque justamente se ele perdeu elétrons, que são cargas negativas, ele vai ficar com um excesso de cargas positivas. Por isso que o saldo que a gente vê num cátion é uma carga positiva, porque ele perdeu elétrons, que são cargas negativas, então ele vai ficar com excesso de cargas positivas. Já um ânion são elementos que ganharam elétrons, então ele fica negativo, por quê? Porque se ele ganhou mais elétrons, agora ele tem um excesso de cargas negativas, que justamente se refere a esse excesso desse ganho, que são os elétrons. Porém, é importante salientar que quando a gente vai remover ou adicionar elétrons, a gente não vai fazer no subnível mais energético, e sim na camada de valência. Então, nós temos lá aquele diagrama de Linus-Pauling, que ele leva para uma sequência. Ali, o diagrama, ele se mostra numa ordem energética. Então, a gente viu nas aulas anteriores que todos os elementos que nós fizemos a distribuição, o último, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, é o subnível mais energético. Só que para saber o que é a camada de valência, a gente organizava por ordem geométrica. E aí é nesse ponto que você tem que pegar, porque quando for atirar ou quando for adicionar os elétrons, você tem que tirar da camada de valência e não do subnível mais energético. E aí agora eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir. Então, para cátions. Cátions são espécies que perderam elétrons, perdem elétrons, logo eles vão ser carregado positivamente. Tem um excesso de cargas positivas. Então, se eu pergunto aqui para vocês, qual a distribuição do ferro 2+? Então, eu estou falando que em relação ao ferro, o átomo neutro, ele perdeu 2 elétrons. E aí, o que é que você não pode fazer? Ah, eu vou seguir a sequência. Se ele tem, antes era 26 elétrons, menos 2 que perdeu, eu vou fazer a distribuição até chegar em 24. Só que a gente não pode fazer isso direto, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, para depois para chegar nesses 24 elétrons. O que que você tem que fazer? Você primeiro tem que fazer do átomo neutro. Você vai ver como que seria a distribuição do átomo neutro, saber o que é a camada de valência e depois retirar. Quando for um íon, você tem que fazer primeiro do átomo neutro para saber o que é a camada de valência desse átomo neutro e só depois retirar. Então, a gente vai nesse momento não falar do átomo do cátion ainda. Nós vamos considerar o átomo neutro. 26, o ferro, considerando sem essa remoção de carga. E aí vou fazer a distribuição desses 26 elétrons do ferro neutro, que a gente vai ver que seguindo a sequência vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui nós temos 2, 4, 10, 12, 18, 20. O átomo neutro tem 26 elétrons. Então, eu vou até o átomo neutro, 26 elétrons. Que a próxima sequência é o 3d10, mas eu não preciso usar os 10, porque eu preciso usar só a quantidade para que chegue em 26. Então, se já tem 20 até aqui, para que complete os 26, finalizo aqui com 3D,
6. Então, essa é a sequência do diagrama. Se a gente for olhar, esse é o subnível mais energético. Por quê? Porque ele foi o último da sequência. Esse é o subnível mais energético. Só que eu preciso saber se, para tirar o elétron, eu tenho que tirar da camada de valência. E como é que você vê a camada de valência? Você vai ter que organizar por ordem geométrica, por ordem de camadas. Então, eu vou pegar essa ordem aqui e agora eu vou fazer a ordem geométrica. O que é a ordem geométrica? É a gente organizar por camadas. Tudo que é da camada 1 junto, tudo que é da camada 2 junto, tudo que é da camada 3 junto. E para o caso do ferro, vou ver que vai até a quarta camada. Então, a gente vai fazer agora a ordem geométrica do ferro, que vai ficar 1s2. Existe outro subnível que usa 1? Não. Então, vou para o próximo. 2s2. E para a camada 2 existe outro subnível? Sim, o 2p6. 2p6. Existe algum outro grupo desses aí que é da camada 2? Não mais. Então, já vou para a terceira camada, que é a camada 3. E vejo que tem o 3s2, 3p6, 3p6 e o 3d6. E, por último, a quarta camada, que seria o 4s2. Quando eu organizo por, aí eu vejo ó, que isso é da camada 1, esses são da camada 2, esses são da camada 3 e esse é da camada 4. Quem é a camada de valência? A última camada. Então, agora, com base na ordem geométrica, eu vejo que o 4s2 é a camada de valência. Pronto, então agora a gente já viu quem é o subnível mais energético e depois que a gente organizou por ordem geométrica, a gente viu que o 4s2 é a camada de valência. Por quê? Porque ela foi a última camada. O elétron, quando for perder os elétrons, inicialmente eles têm que perder da camada de valência. Então, agora eu vou analisar aqui, ó. O ferro 2+, tem que perder 2 elétrons. Da onde é que ele vai perder? Ele vai perder 2 elétrons do 3D ou do 4s? Do 4s. Do 4s. Primeiro do 4s. Aí, quantos elétrons ele tem que perder? Justamente os 2 elétrons. Então, na hora que você for fazer a distribuição eletrônica do ferro 2+, eu vou seguir essa sequência aqui do átomo neutro, porém perdendo 2 elétrons no 4s. Então, como é que vai ser a distribuição eletrônica do ferro 2+? Você vai seguir agora 1s2, 2s2, vou seguir essa sequência aqui, porém perdendo os 2 elétrons do 4s2. 2p6, 3s2, 3p6, e aí já venho direto eliminando esse, e o próximo que vai vir é o 3d6. 3d6. Então, essa é a distribuição eletrônica do ferro 2+. Observe que o 4s2 não aparece, por quê? Porque a gente descobriu que o 4s2 era a camada de valência. Então, na hora de perder esses 2 elétrons, eles vão ser primeiro removidos da camada de valência. Por isso que não aparece aqui, na distribuição eletrônica do ferro 2+. Então, aí o que acontece, gente? Aqui é o ferro 2+. Na próxima questão, eu trago ferro 3+. Em vez de perder 2, ele vai perder 3. Então, você vai analisar aqui. Nós já fizemos, né? Então, 2 elétrons vão ser perdidos do 4s2, que é o que nós já vimos. Aí, o que virou a nova camada de valência? O que virou a nova camada de valência depois que perdeu 2, a gente vai ver que o que vai permitir tirar elétrons é o 3D. É o 3D. Então,
Na distribuição eletrônica do ferro 3+, vai perder 2 elétrons do 4s2 e mais um do 3D, porque agora, quando perdeu os 2 elétrons do 4s2, essa camada de valência foi embora. Aí nós temos agora uma nova camada, que é a camada 3. E aí vai tirar da onde? Do 3D6, que vai ficar 3D5. Então, para o ferro 3+, a distribuição eletrônica ficará 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. 3d5. Então, quando for para fazer de cátions, principalmente o ânion é até fácil. O cátion ele é o mais complicado, por quê? Porque primeiro você tem que fazer do átomo neutro, descobrir o que é a camada de valência para que você tire. Pode ser que coincida de a camada de valência ser o subnível mais energético, mas pode ser que não. Então, você tem que depois organizar por ordem geométrica. Algumas pessoas já vão ver o que é a camada de valência sem organizar na ordem geométrica. Mas eu optei por explicar, porque justamente algumas pessoas vão ter mais dificuldade de ver o que é a camada de valência. Então, você faz na ordem geométrica, vê o que é a camada de valência, tira e depois reescreve com aquela retirada que você fez na camada de valência. Agora aqui para o ânion. Os ânions são elementos que são espécies que ganham elétrons por isso que eles são carregados negativamente, tá? Eles são carregados negativamente por isso, porque eles ganham elétrons. Então, tem excesso de cargas negativas. Aí, vamos fazer a distribuição dele. Primeiro, a gente faz a distribuição considerando não o ânion ainda, mas considerando que o átomo está neutro, 16s. Aí, a gente vai fazer a distribuição lá, seguindo o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p, 3p, 10, 12, 14, preciso de 4 aqui, para que feche em 16. Então, observe que nesse caso aí, coincidiu da ordem energética está igual à ordem geométrica, porque todos os da camada 1 estão juntos, todos os da camada 2 estão juntos e todos da camada 3 estão juntos. Então, eu já vejo que a camada de valência é isso aqui, ó, que coincidentemente ficou exatamente igual à ordem geométrica. Aí, esse elétron, essa espécie, ela ganhou 2 elétrons. Ela vai ganhar onde? Aonde ainda tem espaço, que no caso é o 3p4. Quantos elétrons vai ter que ganhar? Mais 2. Então, na hora de reescrever, eu vou reescrever dessa maneira, adicionando mais 2 elétrons aqui. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vou até destacar, 3p6, porque ganhou mais 2 elétrons. Então, coincidentemente, a gente adicionou no último, porque o último já era a camada de valência, tá? Então, para os ânions é mais fácil de entender. Para os cátions é que fica, às vezes, uma dificuldade, porque você não pode ir logo tirando o elétron. Você tem que conhecer a camada de valência para depois retirar. Vamos fazer aqui para esses outros. Nós temos aqui o magnésio. 2+, perdeu 2 elétrons. Mas antes de fazer para o magnésio, para o cátion, você tem que fazer para o magnésio puro, né? Então, vamos considerar aqui 12 Mg. Não, faz primeiro para o átomo neutro. Aí vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Fechou em 12, ó. Então, aqui é da camada 1, camada 2, camada 3. Observei que a ordem energética é igual à ordem geométrica. Então, eu já sei que quando ele for perder esses 2 elétrons, coincidentemente aqui, nesse caso, vai ser do último, do subnível mais energético. Mas foi mera coincidência, tá?
Então, já sei que quando ele for perder esses 2 elétrons, ó, ele perde daqui, pois é a camada de valência. Agora, isso a gente fez para o átomo neutro. Agora, como é que vai ficar do cátion? Você vai reescrever sem isso. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Pronto. A distribuição dessa espécie fica dessa maneira. A gente fez do átomo neutro para saber o que era a camada de valência, descobrimos que era o 3s, precisa perder 2, então vai perder justamente os 2 elétrons que ele tem. E aí a distribuição dele vai ficar dessa maneira, pois a gente já não conta mais o que foi retirado. Agora a gente vai para o cromo. Então é uma espécie que tem 24 menos 3 elétrons. O que é que você tem que fazer? Faz do átomo neutro primeiro, para conhecer a camada de valência. Então, vamos aqui, 24, considerando um átomo neutro. Então, vai ficar 1s2, 2s2. Essa sequência é a sequência do diagrama, até que chegue em 24. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já tem quantos aqui? 10, 20. Preciso de mais 4, porque eu estou falando do átomo neutro. Então, 3D, 10, 20, 3D4. 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 Agora, eu já estou observando que a distribuição eletrônica não ficou igual à ordem, geométrica. Então, você não pode tirar esses 3 daqui, ó. Ah, professora, eu vou tirar 3 do 3D4. Então, vai ficar 3D1. A gente precisa conhecer o que é a camada de valência. Esse é o subnível mais energético, mas pode ser que ele não seja a camada de valência. Então, vou organizar aqui por ordem geométrica para a gente conhecer a camada de valência. Ordem geométrica. Vou botar aqui. Bom, então vou reescrever tudo isso, mas agora organizando tudo que é 1, tudo que é 2, tudo que é 3, tudo que é 4. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 e o 4s2. 4s2. Olha, aqui na hora que eu organizei por ordem geométrica, eu vi que essa foi a última camada. Então, aqui é a camada de valência. Aí, o que que acontece? Aqui é um cromo 3+, ele tem que perder 3 elétrons. Perder 3 elétrons. Então, na hora de perder, ele vai perder 2 daqui e menos 1 do 3D4, menos 1 daqui. Então, a gente agora vai reescrever essa distribuição aqui, da distribuição eletrônica do átomo neutro, tirando esses elétrons, desses locais onde a gente já descobriu com base na ordem geométrica. Então, a distribuição vai seguir essa sequência dele neutro, porém removendo esses 3 elétrons para que ele se torne um cátion. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Esse aqui não vai aparecer. Esse aqui vai aparecer, só que com menos 1. 3d3. Isso, porque ele perdeu 2 do S2 e mais 1 do 3D4. Como perdeu 1, ficou com 3D3. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.